Galera, estamos aqui para mais um podcast, também vídeo do YouTube. E eu tô hoje com uma pessoa muito especial. Ela tá muito nervosa, porque ela não gosta de falar com câmera, não gosta de microfone, não gosta de foto também. Mas eu não poderia deixar de vir aqui em Guiné-Bissau e não relatar a história dessa mulher tão fantástica, do esposo dela também, Nelson. É um casal maravilhoso. E eu tô aqui para fazer isso. Então, assim, se você ainda não assinou esse canal, se inscreveu nesse canal, se você ainda não ativou o sininho, ativa, segue, porque eu quero trazer aqui no canal história de pessoas. A gente tá aqui na sala dela, tudo muito improvisado, mas eu não poderia sair de Guiné-Bissau sem contar a história da missionária Mísia. Aqui é um podcast. A gente vai só conversar, bater um papo hoje, então não fica nervosa, fica tranquila. Eu já estou mais tranquila. Porque é tudo muito natural. A gente quer ouvir a sua história, porque eu sei que você está há muitos anos aqui em Guiné-Bissau, junto com seu esposo, seus filhos, fazendo esse trabalho tão maravilhoso. E eu sei que as pessoas lá fora querem aprender com o que a gente vai ouvir hoje. Então, Mísia, de onde você vem? Quantos anos você está aqui? Aonde você se formou? Então fala um pouco pra gente sobre essa história. Onde você se formou no Brasil? De onde você veio no Brasil? Quanto tempo você está em Guiné-Bissau? Vamos começar esse papo. Então, primeiro saudar vocês que estão aqui junto conosco. Um prazer muito, muito grande estar aqui. É uma experiência nova para mim, não é? Nesse tempo de pandemia, todo mundo que não mexia com mídia, com tanta coisa, agora está... Você não é obrigada a se atualizar. E eu tô entrando no esquema, né? Carlinhos está me ajudando nesse sentido. Eu agradeço a Deus também por essa oportunidade assim, de forma bem nova para mim, estar aqui falando um pouco da minha vida, da minha história. Eu sou nordestina, eu sou pernambucana, eu sou de Recife, eita, por aí já. São melhores. Né? Então. E torce por Esporte Clube do Recife. Mais ou menos. Eu tô tanto tempo fora do Brasil que eu nunca fui muito ligada nessas coisas. Eu quase não tenho mais tempo. Não pode ser náutico, viu? Não, náutico eu não sou não. Pode ficar tranquilo. Tem náutico aí, ao vivo aí, comenta no vídeo. Então, eu sou de Recife. Eu sou a última de uma família de 9 filhos, mas assim, de alguma maneira muito forte, Deus me encontrou no meio do meu povo lá, da minha casa, e me separou para um trabalho específico já desde muito nova. Olha, é incrível, eu não posso contar a minha história porque é longa demais. Se você não quer contar já a sua fiquei idade, voltando. Você tá não, povo, eu tenho 53 anos, tá? Mas quando eu tinha 4 anos de idade, uma jovem senhora, né? Eu tenho 2 filhos, a Sara, de 21 anos, vai fazer, e o Caleb, de 17, vai fazer 18. Sou casada com o pastor Nelson da Costa. A nossa família é super transcultural, porque eu sou brasileira, meu marido é guineense. Meus filhos, a Sara é zimbabuana e o Caleb é senegalês. Então, a família é super transcultural. Uma mistura, né? Total. Deus programou isso para nós. Eu vim a Guiné-Bissau já... Esse ano eu completo 25 anos, por isso eu decidi que o meu tesouro escondido, minhas bodas de prata, né? Eu vou deixar à mostra, e agora nesse ano 25 aqui na Guiné-Bissau, eu estou agora assim, na versão real, sabe? Total. Então, como eu estava falando, eu estudei lá no Brasil, letras, vernáculo, na Fafiri, e fiz também o Instituto Bíblico Betel Brasileiro, em João Pessoa. Bacharel em Teologia, com especialização em Missiologia. Tive a oportunidade de servir lá em João Pessoa, no Betel de São Paulo também, junto com a missionária do Valina, com a dona Lídia. Fiz muitas viagens missionárias e participei na diretoria do Betel Brasileiro, uma casa que nunca sai de você quando você entra nela. É um negócio marca super... a vida da pessoa, muito, né? muito mesmo. Foram 4 anos de internato numa casa de profetas mesmo, aprendi muito lá, e quando eu cheguei aqui eu descobri que tudo aquilo que eu aprendi era muito importante, mas não era o suficiente para aquilo que Deus ia me ensinar na convivência e no dia a dia com as pessoas. No relacionamento. Mas já que você entrou nesse ponto, eu vou ficar cortando a sua fala para a gente explicar cada coisa, né, detalhadamente. Qual é a importância do preparo de um missionário
para a vida de um candidato agora, porque tem muita gente, o brasileiro ele quer fazer missões, ele quer ir para o campo. Né? Eu vejo muita gente dizendo, eu vou, Deus mandou, eu vou, né, formar uma mala, arrumar uma mala e ir embora. Para você que está há 25 anos aqui e está vivendo a vida, ainda é missionário, ainda está trabalhando, a importância disso, Mísia, dessa formação, dessa capacitação, que eu já estou vendo assim, que seus olhos brilham quando você fala do tempo da capacitação, do tempo que você passou no Betel. Fala para essa galera que está aqui nos ouvindo, qual é a importância da formação para o campo missionário? Muita coisa, como eu falei, a gente aprende na raça, a gente aprende no campo. E coisas práticas vivenciadas no convívio com as pessoas e que você não encontra de fato na sala de aula, numa formação, num treinamento formal convencional. Até mesmo que pessoas se formam para ir para diversos lugares do mundo. Pois, né? Mas, meu amigo, se eu tirar também essa capacitação e a necessidade de um preparo antes de vir para o campo, a coisa que fica muito mais complicada. Muito. É necessário, é importante, eu recomendo. Infelizmente a gente encontra, eu não tenho nada assim contra, não tenho nenhuma resistência àquele ministério leigo, pelo contrário, os leigos como quem diz, né? Porque leigo depende, né? Na prática a pessoa às vezes tem muito mais conhecimento, experiência do que necessariamente quem sentou em sala de aula. Mas eu digo assim, missionário solitário, né? O cara que pega, arruma as malas e vai. Eu não nego, eles fazem muito, de fato, tem muita gente que desbravou e conseguiu alcançar muito espaço e frutos, mas eu não dispenso a recomendação a uma formação teológica, missiológica, no máximo que você puder fazer, inclusive no ponto específico de Guiné-Bissau. Quanto mais carente, quanto mais necessitado, vamos dizer assim, né, for o seu grupo-alvo e o campo missionário onde você vai atuar, mais necessidade de preparo você tem. Porque aqui você estuda, mas quando você chega aqui você desdobra assim, muitas outras funções que você não teve nem preparo antes. Então é necessário que a pessoa se prepare em tudo. Olha, até curso de relações humanas, capacitação na área de convívio em equipe, a parte teológica, transcultural, missiológica, cursos de enfermagem, medicina, primeiros socorros, tudo é útil, datilografia, pintura, artes. A gente faz tudo tudo. Você faz um curso no Senai, você vai lá e vai numas férias, num tempo que você estiver em casa, aprende a fazer pão, aprende a pintar casa, aprende curso de pedreiro, curso de essas coisas são muito necessárias. Você é outra pessoa alguns anos depois, porque você aprende muito. E também uma coisa que eu percebi é que você dificilmente fica na sua zona de conforto. É o tempo todo fora da sua zona de conforto. Aprendendo coisas novas. E é engraçado, eu fiz uma reflexão... Idiomas também, é muito importante. Eu cheguei aqui falando muito mal português, né? Porque a gente descobre que fala português ruim quando chega no lugar e tem que aprender outra língua. Uhum. Mas uma coisa que eu percebo é que Deus ele não age quando a gente está na nossa zona de conforto. Toda vez que você está na sua zona de conforto... É como se o poder de Deus não conseguisse entrar naquele lugar, porque aquele lugar é o lugar que você criou para você, onde não pertence ao outro. E no campo missionário, praticamente não tem. Zona de conforto é o nosso quarto, né? Que a gente entra e fecha a porta para dormir. Mas quando você sai, você se relaciona, você já fala outra língua, e você tem que lidar com o problema do outro. Aqui na Guiné-Bissau, por exemplo, nós temos 27 etnias, falando mais de 35 dialetos diferentes. Mais de 27 etnias falando mais de 35 dialetos. Você diz, mas como é que pode... Devia ser o contrário, 27 etnias, 27 dialetos, mas um mesmo dialeto ele desdobra-se em outras. Exatamente. Então, por isso tem muito, fora o português, que é a língua oficial, que a gente diz que está no ofício, né? Porque na prática a gente... É a língua do colonizador. Exatamente. Né? E o crioulo, que é a língua que você comunica, a língua do coração das pessoas, a língua comercial. O crioulo é uma junção de várias línguas com o português, é isso? Se não me engano? Não, eu considero o crioulo um dialeto independente, próprio. Então o crioulo é uma língua.
Eu considero assim, eu digo eu porque tem um grupo, essa questão é bem dividida, sabe? Tem um grupo que defende que o crioulo é um português mal falado. Eu não estou nesse grupo. Eu sei. Entende? Por exemplo, Porque tem escrito, há 25 anos atrás, quando eu cheguei, eu lembro quando eu cheguei no aeroporto, as pessoas estavam falando crioulo, mas eu não estava entendendo absolutamente nada. Eu não foi porque nada. E não foi porque eu estava chegando, é porque o crioulo daquela época que eu cheguei, há 25 anos atrás, já não é mais o de hoje. Era mais o de hoje puro. está bem mais misturado com português. Entende? E o anterior à minha chegada também sempre foi os próprios guineenses que moram na capital, se eles falam com uma pessoa que está no interior e uma pessoa já de idade, o crioulo dele é diferente, tem expressões que já não se usam mais. Então, a língua é viva, né? Ela vai então acaba, ela assimilou tanto do português que hoje se parece um português mal falado, sabe? Mas ele não tem uma gramática... Tem um crioulo aqui da cidade, deve ter alguma diferença do crioulo falado no interior. Tem sim, porque a gente introduz muitos termos de português, até termos em inglês, aquelas coisas, né? Mesmo entendeu? no Senegal está assim, acontecendo isso. É só uma questão... Eu quando vim para o Senegal, né, para o continente africano, eu sempre chamava de dialeto todas as línguas que não são línguas coloniais. E eu aprendi que o dialeto, por exemplo, a língua portuguesa no Brasil é uma língua e os dialetos são as divisões das línguas, as variações das línguas, como no Recife. Eu posso falar aqui com vocês recifês e brasileiros não vão entender. Exatamente. Então isso seria um dialeto do português. Então quando o Mísia fala que tem a língua mandiaco, por exemplo, que é uma etnia aqui muito forte, existe a língua mandiaco e as subdivisões dessa as língua variações, que se chama de dialetos. Porque muita gente pensa que língua é português, espanhol, francês, inglês, essas línguas coloniais, e tudo que é da África é dialeto. Não, o crioulo é uma língua bem falada, tem escrita, tem tudo como o português, como o inglês, como qualquer outra língua do mundo. Então, para explicar, porque muita gente acaba chamando língua africana de dialeto e às vezes até soa pejorativo. Né? O crioulo, ele ainda até hoje não tem uma gramática definida. Tipo assim, hoje, por exemplo, você pegar a Bíblia em crioulo, ela tem um tipo de crioulo a nível de grafia. Isso. E se você pegar outros livros escritos até dicionário, tem outro tipo de grafia, você pronuncia da mesma forma. Por exemplo, chuva. Você escreve no crioulo que está na grafia da Bíblia, por exemplo, você escreve C-U-B-A. A gente leria Cuba. Mas nós sabemos que aquele C-U, o C tem som de tchê. Então fica chuba. Mas o outro crioulo, ele translitera o som e ele escreve um fonema. Aí ele põe T-C-H-U. Então isso para mim é aportuguesar. Então eu não concordo com esse estilo. Que é uma tendência das línguas locais, é puxar para a língua colonial. Eu não concordo. Então por isso eu considero que seja uma língua à parte, só que nunca hoje, até hoje, foi definida uma gramática para se dizer isso e aquilo. Mas eu até montei por minha conta e para mim mesmo, na época que eu cheguei, e até já passei para alguns missionários, 9 lições de como aprender o crioulo para o estrangeiro. Para uma pessoa de fora que vem e quer aprender crioulo, eu fiz uma pequena apostila. Eu utilizei, para mim funcionou, e eu transformei numa apostila de 9 lições, onde eu tentei, a partir da gramática nossa de português, encaixar, porque ele tem verbo, ele tem tudo, ele tem adjetivo, ele tem tudo. Então eu coloquei o crioulo dentro. Você, como estrangeiro, falante de português, você compreender o crioulo, a partir da compreensão que você já tem da gramática de português, você vai falar com muita facilidade. Depois disso, é somente você assimilar o vocabulário. Mas o resto você constrói uma frase, você identifica o sujeito, o predicado da frase em crioulo e você consegue falar. Depois na prática, entendeu? Então não é complicado. Depois que você entende, à luz daquilo que você já conhece, porque se você vem e você pega só o crioulo, você diz, é muito complicado, muito complicado. Não, mas você pega o elemento equivalente na sua gramática, isso aqui é um sujeito, então eu posso fazer essa construção, esse aqui é um complemento, esse é um verbo, esse é um adjetivo, ok. Então o restante você pega fácil. Depois, na prática, 9 lições. É engraçado, você deve manipular muito bem a língua portuguesa
Meu português era muito ruim, agora é só ruim, mas era muito ruim quando eu cheguei no Senegal. E para aprender o francês, que é uma língua cheia de regras, eu tive que aprender português antes. Eu descobri que eu tinha que aprender português para entender as regras gramaticais da minha língua, para que eu pudesse. Então tem muita gente bloqueada numa língua porque não entende a sua própria língua. Então é muito importante você rever. Eu tenho muita sorte de ter uma mulher, professora de português, professora de francês, e ela disse: Carlinhos, vamos aprender português. E uma vez aprendendo português eu tive muito mais facilidade, porque eu comecei falando. E acho que essa história sua é legal de você contar. Eu comecei falando, ouvindo e depois falando. E eu falo bem francês, pelo menos as pessoas dizem isso. E eu falo coisas difíceis, mas eu não sei explicar. Porque eu não tenho gramática, eu não estudei o francês na escola, mas eu sei que eu falo. E você falou ontem, a gente tomando um café aqui nessa mesa, sobre a forma como você aprendeu crioulo. Acho que é muito legal você contar, porque tem muita gente que tem medo de língua estrangeira e tem muita gente que quer vir ser missionário em Guiné-Bissau por causa da língua. E acha que vai chegar aqui falando português e vai arrasar com o seu português. Não. Então tá aí, Lízia. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade já desde o Brasil, lá no Instituto Bíblico onde eu estudei, de conhecer africanos, né, guineenses, alunos. Tive 4 amigos guineenses que hoje são pastores aqui, 3 na verdade, dos 4 que foram, e fizemos uma amizade, um vínculo muito bom. Eu tinha muito, até um deles me batizou num nome de Guiné-Bissau quando eu ainda estava lá no Brasil. Você foi batizada lá. Me deu um nome lá. Isso acontece aqui em África, você ganhar um nome da cultura para que você seja até chamado por esse nome. Isso. Então meu nome foi Djenebu Kadi. Djenebu Kadi. Então esse foi meu nome quando eu ainda estava lá no Brasil e eu fiquei muito feliz com isso. Daí então foi minha ponte, meu vínculo, meu contato aqui na Guiné, né, de amigos, irmãos que estudaram. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha contato com brasileiros, assim. Meu contato era com guineense, então a ponte que foi feita. Brasileiro, acredito, na época? Tinha, 25 anos atrás. Tipo, o embaixador. Eu não tinha. O embaixador do Brasil que tem que ter. Eu não tinha conhecimento assim muito próximo de brasileiros aqui, mas vim morar com guineense. Então, um desses irmãos que estudou comigo já era casado, era pastor. E eu vim morar com ele, mas por um tempo muito pequeno, até que eu conseguisse uma casa, pudesse morar e tal. Depois eles disseram que não era conveniente, porque eu era solteira, eu estava sozinha, eu não podia morar sozinha. Eu podia ficar na casa deles durante todos os meses de adaptação, até que eu fosse realmente para o lugar onde eu ia trabalhar. Porque eu sempre trabalhei na área de ensino. Tinha um lugar lá para você? Tinha. Então, eu ia morar e trabalhar no leste. No único instituto bíblico na época que tinha aqui na Guiné-Bissau, para treinamento de obreiros e tal. Sempre foi essa minha praia, sempre foi a área de ensino. Então, como o instituto estava em curso até junho, e eu cheguei em abril, então ele falou, as aulas só vão iniciar em outubro. Então, até setembro você vai estar lá, só que até lá você vai aprendendo, convivendo e tal. Então, fica aqui com a gente, é mais seguro, é melhor. Então, fiquei lá e morei 5 meses, até que eu saí de lá e fui morar no leste, onde eu ia realmente já trabalhar. Enquanto isso, fiquei cooperando na igreja local e me inteirando das coisas aqui na capital, e foi muito bom. Só que eu morava como família guineense, então eu ouvia crioulo o dia todo e todos os dias, né? Inicialmente era muito difícil para eu entender, eu não entendia realmente. Ele ficava traduzindo para mim, porque ele morou no Brasil, e assim a gente ia se comunicando. Só que aos poucos aquilo foi entrando. Ouvindo, eu comecei a fazer comparações. Então, uma palavra ali, outra lá, alguma dúvida que eu tinha, eu perguntava, isso significa o quê? Porque, por exemplo, mangadel é muitas coisas, indica muita coisa, mas mangadel, muitas coisas, entende? Muitas coisas. Agora, ou manga de coisas, manga quer dizer muito, muito. Então, mas tem manga de camisa. E tem mango, fruta. Então, essas coisas assim. Então, por exemplo, tio também é uma expressão em crioulo para falar que é muitos. É também tio. Agora, se eu for objetos contáveis, aí eu digo manga de livros.
manga de garrafas. Agora, se eu disser objetos não contáveis, ou algum sentimento, por exemplo, eu gosto muito de você, aí eu já não digo manga de gosto, ou manga de amor. Não faz sentido. Não faz, eu tenho que ser um amar o tio. Um gosta tio de bom. Quer dizer, eu gosto muito de você. Então, isso aí é o não contável, os sentimentos, coisas abstratas que você quer falar em quantidade. Então, essas coisas são difíceis para você perceber, mas na convivência, eu acabei assimilando tudo. Ao final daquele tempo, quando eu já estava para ir para a escola, eu já entendia tudo. Mas eu não tinha coragem de falar, eu tinha medo de errar. E eles convivendo comigo não sabia que eu entendia já tudo que eles falavam. Então foi muito interessante. Só rapidinho, então tem muita gente, assim como eu, que tem dificuldade de aprender língua. Aí você vai dizer, mentira, você fala 4 línguas, Carlinhos. Mas eu tenho dificuldades, eu tinha muito mais no início, porque quando eu aprendo uma língua, fica muito mais fácil para você aprender outras línguas. Mas é muito engraçado que cada pessoa tem uma forma de aprender. E todo mundo, quando vai aprender uma língua, fica pensando, eu tenho que ir para uma sala de aula, eu tenho que ir para um curso. E eu tinha muita dificuldade no curso. E eu desisti do curso, eu tenho uma esposa professora, e o formato dela é curso, é estudar. E eu parei tudo e fui para a rua. E em 6 meses eu estava me comunicando. Se comunicar não é falar bem. Uhum. E 1 ano eu estava pregando na igreja. Olha só. Então, eu vendo aqui o testemunho, ouvindo o testemunho de Mísia e pensando no meu, existe uma forma como a criança aprende, né? A gente vê que a criança ela fala muito bem, mas ela não estudou ainda. Antes de ir para a escola, ela já se comunica e ela pronuncia perfeitamente as palavras. Eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, que é a forma natural como as pessoas, como a gente aprendeu a nossa língua. A gente não nasceu falando português, a gente começou a ouvir. Ouvindo, a gente começou a assimilar. Assimilando, a gente começou a falar. Falando, a gente começa a ler e depois escrever essa ordem. É isso aí. Pelo menos foi a minha experiência. Eu fiquei ouvindo durante todo aquele tempo, falava uma palavra ou outra assim, quando alguém me perguntava, insistiam para eu poder. Agora, uma coisa que me ajudou bastante foi a leitura da Bíblia em crioulo. Eu acabei aprendendo muito através da Bíblia, porque eu não sabia me comunicar, mas eu tinha a Bíblia em português que dizia o que é que o versículo queria contar, e eu estava lendo a Bíblia em crioulo. Na época só tinha o Novo Testamento, depois é que veio a Bíblia completa. E eu comecei a ler, e eu fazendo comparações, então anotava palavras, era como se fosse uma maneira, porque não existia uma sala de aula, nem vou me matricular num curso de crioulo, não tinha. Então eu não tinha como fazer, era só assim mesmo na convivência, e acabei aprendendo e gostando, e escrevia palavras, sempre gostei de estudar, e criando os vocabulários, as frases. Eu lembro uma vez, alguém ligou e eu não tinha ninguém em casa, e eu atendi o telefone. Só que eu fui assim, na minha... Aí a pessoa falou, né, alô, aí eu falei, alô, então ela se identificou, disse o nome, eu falei, que é que burmiste? Isso não é uma forma de falar, isso é tipo assim, o que é que você quer? Não se fala assim, mas eu queria era perguntar no que é que eu posso ser útil. Meu Deus do céu. Entende? Mas eu não quero. Que é que burmiste? Então, aí a pessoa desligou o telefone, porque era uma autoridade da igreja, eu não sabia como me comunicar, eu disse, que é que burmiste? Aí ela desligou o telefone, eu fiquei... Aí quando o pastor chegou, eu expliquei, eu falei, olha, eu não sei, eu fiz alguma coisa errada. Então ele explicou, de fato, você foi muito... Não se fala assim, São gafes da língua. Então coisas assim, por exemplo também... Tio. Lá no Brasil, não aquele tio que eu te falei, o tio nosso. Tem um tio do Nordeste, que é T-I-O, e tem um tio do Sudeste, do Sul, que é o T-H-I-O, que é o tio. Mas, por exemplo, tio, tia, aqui, é um pronome de tratamento, vamos dizer assim. É uma expressão de respeito, onde você trata uma pessoa de mais idade. Então, é honra para ela quando você diz, tio fulano, tio João, entendeu? Só que eu cheguei do Brasil com a minha mente, né? Pra mim, chamar uma pessoa de tio era uma liberdade que eu não tinha, que a pessoa não me deu, ela não era meu tio. Se não é da família, então, não é tio. Não é meu tio, eu não posso tratar assim, eu tô faltando com respeito, ele é pastor. Ele não é um tio. Então, eu achei que, no lugar de eu achar que eu tava, né? Entendeu? Eu tava... Então, outra coisa também, você não chama uma pessoa adulta, uma pessoa de respeito, para ela vir até você, você tem que ir, né? Uau. Então eu não posso dizer para a gente diz aqui alguém grande, binde, tipo, venha cá. Eu não posso dizer, eu tenho que ir.
Eu é que vou. E nem posso chamar de longe para ela vir. O mais novo ou o que está abaixo ali naquele momento é que se dirige. Exato. Vai para ela, assim, andando, se aproxima mesmo. Não chama de longe, nem manda, né? Não manda recado, não, essas coisas não funcionam. Então daí eu me lembro que tinha um irmão muito querido, ele já está com o Senhor. Está muito com conhecido. Para quem não sabe esse termo, assembleiano, já morreu. Inclusive eu não falei, mas eu sou da Assembleia de Deus. Ela é da Assembleia de Deus. Então, estar com o Senhor significa morrer. Morreu mesmo. Então não faz muito tempo, mas ele é muito querido, o tio Paulo. Eu chamava ele só de Pastor Paulo, mas todo mundo chamava ele de tio Paulo. E eu não, porque eu achei que eu acho que eu estava faltando respeito. Ele não é irmão da minha mãe, não é irmão do meu pai, não é casado com a minha tia. Eu falei, então, não posso chamar ele assim, porque é uma falta de respeito. Então, eu achava que eu estava respeitando mais, chamando de pastor. Pastor Paulo. E ele ficou muito triste com isso. E um dia, para piorar... Ficou tão triste que morreu. Não. Ele me chamou, ele falou, quero saber por que você só me chama de pastor e nunca me chama de tio. Porque todo mundo me chama de tio, menos você. E eu falei, por quê? O senhor é pastor. O senhor é pastor. Eu acho que eu não devo lhe chamar de tio, porque o senhor não é meu tio. Então, lá na minha terra, o tio é o marido da minha tia, o irmão da minha mãe, alguma coisa assim, mas não... Ele falou, não, aqui eu sou seu tio, eu não sou o seu pastor, eu sou seu tio, é para você me chamar. Me corrigiu, eu falei, não, se é assim, então daí a partir comecei a chamar de tio. Um dia eu falei, tio Paulo, Bindé. Ele estava assim, eu chamei ele para vir para mim, ele ficou parado no canto olhando para mim, na distância enorme, e ele me ensinava como funcionavam as coisas, né? Então eu vi que ele não vinha, comecei a me aproximar, aí ele falou assim, não se chama alguém grande, você vem para a pessoa. Eu falei, uau, desculpa, obrigada. E tá. Então eu aprendi muitas coisas interessantes. São assim. códigos importantes para a sobrevivência. Muito importante. Me falaram também que quando... Tipo, coisas simples, né? Eu nem sei, na verdade, quem conhece Guiné hoje, quem está aqui hoje, se vai concordar com tudo que eu disse, porque a minha experiência é aquilo que eu vivi quando eu cheguei há 25 anos atrás. Muita coisa dos costumes até pode ter mudado, mas aquilo que é cultura ética mesmo, local, acho que isso se mantém, né? Porque são traços e às vezes da os cultura. locais, ele percebe que você é estrangeiro e ele diz, não, ele é estrangeiro, ele não entende. E acaba ele se tentando fazer do seu jeito, porque você simplesmente não entende. Existem alguns estrangeiros, existem alguns locais lá no Senegal que fazem isso. Mas a gente que quer trabalhar com o povo, a gente se esforça mais. É necessário. Tem muita coisa, como eu disse no começo, que a gente aprende aqui na convivência, mas o que você puder fazer antes de ir para o campo onde você está pensando em chegar, prepare-se ao máximo que você puder em todas as áreas, porque tudo é útil depois que você chega num país como Guiné-Bissau, onde quase nada tem à disposição. E também, assim, estude sobre o povo, pesquisa sobre eles, faz uma pesquisa, lê sobre o assunto, as línguas. Nunca é demais você pesquisar para poder trabalhar em cima de temas que... Qual o seu grupo-alvo? Eu lembro que quando Deus falou comigo realmente, a minha história é meio comprida, a primeira vez que Deus falou claramente comigo sobre um trabalho que ele tinha para fazer para mim, uma loucura, isso que eu vou dizer. Eu tinha 4 anos de idade, através do meu pai. Gente, sabe? 4 anos de Deus idade. fala com as crianças, ele fala mesmo. Só um parênteses para tentar tirar a dúvida de quem estiver pensando como, entende? Como toda assembleiana que se preze, né? Filha de um militar, assembleiano daquela época. Meu pai era muito bem... Militar, assembleiano, a assembleia era mais rígida do que o exército. Daquela época. Então, mas enfim, uma benção. Daí, o que acontece? Meu pai era bem, assim, bem cheio de regras mesmo. Antes de matricular a gente na escola, ele ia à diretoria da escola e explicava, olha, nós temos esse hábito, como crentes que nós somos, temos esse costume, e os meus filhos e ela, no caso, eu quero matricular, mas eu já quero deixar claro que ela não vai participar de eventos que se chamam folclóricos, festinhas de carnaval, culturais, de São João, essas coisas, ele não vai participar. Entendi. Então, é para a gente acertar logo isso, porque senão eu já vou buscar outra escola, senão eu não matriculo, porque eu não quero que ela participe. Tem que fazer uma atividade extra
além daquilo que vai se fazer. Então eu fazia sempre pesquisa sobre carnaval, pesquisa sobre São Você João. entregava um trabalho. Entregava um trabalho, às vezes ficava sentada assistindo. Nunca voltou para casa com um chapéuzinho de índio pintadinho? Nunca participei disso quando era criança. Enfim, o que ele me explicava era o seguinte: quando alguém lhe perguntar por que você não faz isso ou aquilo, você diz que eu sou crente. Então eu aprendi a responder assim, porque tudo que o meu pai dizia, por incrível que pareça, eu sou a última, então talvez os meus irmãos tenham queixa, mas eu nunca tive nenhuma queixa do meu pai. Para mim ele sempre foi o máximo, o super-homem, porque ele me dava uma atenção muito grande, ele cuidava de mim, ele me ensinava a palavra de Deus. Depois de discipulada e bem crescida, eu percebo hoje que tinha muitas coisas que não precisavam acontecer, mas isso também não me afetava negativamente nunca. Fazia parte da geração dele. Exato. Então eu não tenho nada para dizer que meu pai era isso, aquilo, nada. Ele fez tudo certo. E se eu pudesse escolher, era ele mesmo que eu ia escolher para ser meu pai, porque foi uma bênção na minha vida, sabe? Então ele tinha coisas assim incríveis. Então ele falou para mim. Eu aprendi a dizer que eu sou crente mesmo antes de entender, muito antes de entender o que significava isso. Mas o meu pai disse que era, então é para eu dizer, é assim, então eu sou. Então, quem me perguntava, você, não vou, eu sou crente. Só isso. Então eu lembro que eu tinha 4 anos, entrei muito cedo na escola. Eu estava sentada, era uma semana onde estava todo mundo ensaiando quadrilha. E eu estava assistindo a quadrilha, né? Aquelas músicas. Na época de quadrilha. Pois. Então daí, estava lá, né? E tinha uma colega mais velha, um bocadinho, ela me perguntava, por que você... Mas só que ela estava perguntando já na troça, porque ela já sabia a minha resposta. Ela queria que eu respondesse. Só para me chatear, né? Eu dizia, porque eu sou crente. Aí ela andava, porque eu sou crente. Aí ela saía rindo. E eu comecei a me cansar com aquilo, sabe? Num dado momento, ela, de novo, aí ela disse, eu não gosto de crente, porque crente é muito preso. Falou isso, né? Eu não sei, Carlinhos, como foi que eu respondi aquilo. Eu disse só assim, eu prefiro estar presa com Jesus do que solta com o diabo. Eita, falei assim, na lata. Aí pronto, né? Fui para casa, eu esqueceria isso, mas o meu pai, ele tinha um tipo de sistema em casa que se você não saísse com ele, qualquer dos filhos não saísse com ele, quando você voltasse, você dava o relatório. Desde pequenininho que eu sei o que é relatório. Então eu chegava e ele pedia o relatório, eu dizia o que aconteceu. Mais interessante que depois do relatório, meu irmão, vê que coisa legal. Ele falava assim, então agora papai vai orar pela sua mente, pela sua cabeça, sua mente, seu coração, para antes, tudo que você viu de ruim, ou escutou, ou participou, não desça para o seu coração. E você esqueça. Vou te falar, meu irmão, eu tô com 53 anos. Eu não tenho lembranças de acidente, de problema grave, assim, de alguma coisa assim, da minha pequena infância. Nada, eu não me lembro de coisa ruim. Eu me lembro que eu tive asma e até os 10 anos de idade eu fui curada por Deus e pronto. Eu não me lembro de conflitos dos meus irmãos por conta justamente dessa minha maneira do meu pai, mas minha irmã mais próxima de mim tem 9 anos mais velha. Então eu não acompanhei muito a realidade deles, porque eu nasci muito depois, eu já nem era mais esperada. Enfim, meu pai dedicou e cuidou dessa parte, sabe? Então eu não tenho nada que dizer dele, eu amava tudo do jeito que ele fazia, tava bom para mim. Nesse dia eu contei esse relatório para ele. Ele ficou assim, sabe? Ele ficou muito feliz, né? Com a minha resposta, né? Ainda mais que não foi uma coisa que ele ensinou, saiu. Aí ele falou, você pode contar isso na escola dominical domingo? Aí eu falei, posso. Aí eu disse, posso. Ele falou, olha, papai vai botar você na cadeira, em cima da cadeira. Eu vou explicar tudo para os irmãos. Você só vai falar no microfone o que você falou para a menina. Aí eu falei, tá. Só que eu tinha tão pouca idade que domingo parecia uma coisa longe para mim. Eu não sabia, eu sei. Né? Você criança, né? Mas a palavra que me chamou a atenção foi microfone. Eu queria era falar no microfone, ele falou microfone. Todo mundo então, fala no pois, quando chegou no domingo, ele me colocou na cadeira, eu gritei, eu prefiro estar presa com Jesus do que solta com o diabo. A igreja, né, sabe como é, pegou fogo. Caiu, então, eu também esqueceria disso. Meu pai chegou em casa e falou, olha, filha, quando alguém lhe perguntar quantos anos você tinha, quando você fez sua primeira pregação, diga que você tinha 4 anos. Porque a sua vida vai ser uma bênção. Você ainda vai falar muito no microfone. Deus vai usar você para
falar da palavra dele, para ensinar a palavra dele para muita gente. E tudo que o meu pai dizia era lei. Então aquilo ficou. E eu considero como a primeira semente. Ficou. E o meu pai disse que eu sou uma bênção. Sobre a sua vida. O meu pai disse que eu vou falar no microfone muito. O meu pai disse que eu vou ser uma bênção para muitas pessoas, que eu vou andar por muitos lugares e Deus vai usar a minha vida para abençoar muita gente. Então meu pai disse, está dito, entende? Então isso é muito importante. As palavras que foram lançadas sobre a sua vida. Outra coisa, de uma pessoa importante para você, isso é muito importante, gente, porque a gente se pega, às vezes, amaldiçoando os nossos filhos e lançando palavras de maldição sobre a vida dele e profetizando coisa ruim, né, sobre a vida dele. E depois não tem terapia que cure, é muito complicado. Verdade, é verdade. E assim, a maior parte dos problemas que a gente tem hoje é derivado dessas palavras, da família, da forma como a gente foi tratado. E eu sei que pode ter pessoas que não são da Assembleia, são da Metodista, são católicos, independente da religião que você tenha, fale coisas boas para o seu filho, né? Olhe nos olhos dele, diga que ele vai ser um grande homem, uma grande mulher. Verdade. É muito importante. Faz toda a diferença. É muito importante porque ela internalizou essa palavra e hoje ela é aquilo que foi profetizado sobre a vida dela. Pois é, foi uma bênção. O meu pai faleceu num acidente de carro quando eu tinha 15 anos. Foi um negócio assim tão interessante. Ele foi numa viagem muito curta de Recife para Cupira, perto de Caruaru, naquela Serra da Russa, lá que foi o acidente. Na sexta-feira ele foi. Na quarta-feira do nada, o meu pai me chamou no escritório que ele tem em casa, que ele também era advogado, e falou para mim assim, olha, papai vai viajar. Eu falei, vai para onde? Não sei. Volta quando? Não sei. Eu falei, como? Vai se separar de mamãe? Eu pensei assim, vai sair de casa. Não, mas eu não vim chamar você para falar sobre a minha viagem. Eu chamei você para falar com você que eu estou conversando com você aqui agora, mas amanhã ou depois eu posso não estar. Uau, desse jeito, era quarta-feira. Era quarta-feira, meu. Sexta-feira ele ia sofrer esse acidente. Aí ele falou, eu estou aqui conversando com você, mas amanhã ou depois eu posso não estar. Eu quero dizer a você que eu sei que você é amiga do Evangelho. Aleluia. Eu sei que você está acostumada a ser crente. Glória a Deus. Mas você precisa de fazer de Jesus o seu melhor amigo. Meu Pai do céu. Não apoie a sua fé na fé do seu pai ou da sua mãe. Não tome o exemplo dos seus irmãos mais velhos, assim que ele falou. Mas faça de Jesus o seu melhor amigo. Você precisa. Se você quiser encontrar comigo na eternidade, você tem que entrar pelo caminho onde eu estou. Assim ele falou, mas aquilo ali... Ninguém sabe quando é que vai ser o último abraço, Pois. o último beijo. Menino, eu não podia... Aquilo que meu pai estava dizendo naquela hora, não dá para entender nada. Porque, olha, eu quando decidi viver a minha experiência do novo nascimento, eu já tinha lido a Bíblia toda 4 vezes. Porque ele lia a Bíblia comigo, ele lia a dele, ele estudava as lições de escola. Então, isso, os pais leem a Bíblia com os filhos. Pois, então o que eu quero dizer é que a minha experiência em missões hoje é fruto de um trabalho lá atrás, sabe como é? Que foi uma feito. Semente uma semente. Então, ele falou aquilo para mim que naquele momento não teve muito sentido, porque eu falei, eu já sou crente, meu pai está dizendo que eu não estou entendendo, mas como era ele que estava dizendo, eu aceitava tudo. Entende? Mas tudo bem. Mas ele não pediu para orar por mim, ele não perguntou se eu queria aceitar Jesus, nem fez nada formal. Ele só me deu o recado. 2 dias depois ele sofreu um acidente e morreu. 1 mês depois, quando eu estava chorando sozinha no meu quarto, de noite, lembrando dele, sentindo falta, porque ele era 10 para mim. Assim, tudo é com ele que eu fazia. Por quê? Porque também, um detalhe, né? Por isso que eu disse que é muitos detalhes. Quando minha mãe estava de resguardo de mim, alguém colocou uma criança na porta da minha casa, da casa da minha mãe. E daí aquele bebê tinha a mesma idade. E a minha mãe queria ficar com ele. Então meu pai disse, mas você não teve gêmeos, você teve ela. Aí meu pai, com aquela maneira, ele falou, olha, você pode ficar, vou amá-lo, vou cuidar dele, mas se os 2 chorarem, você cuida dela primeiro. Se os 2 estiverem doentes, você vai cuidar dela primeiro. Falando assim, sabe? Então a minha mãe falou, não, tudo bem, não sei o quê. Então a minha mãe chamou a minha irmã. E também queria, né? Queria muito. Minha mãe amou muito aquela criança. Todos nós amamos. Ele é o nosso irmão. E até hoje? Até hoje. Ele é casado, tem filhos, sabe? É o nosso querido. Só que eu estou falando dessa experiência porque eu, de alguma forma,
atingiu o meu pai no sentido dele querer compensar. Por isso eu acabei ficando bem próxima dele. A minha mãe chamou a minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas em casa, e o nome dela era Magnólia, essa minha irmã, e falou assim para ela: minha filha, cuide da sua irmã, porque eu preciso dar mais atenção a esse bebê, ele precisa de mim. Então cuide dela, se ela chorar, pegue ela, porque para o seu pai não ficar dizendo que eu estou deixando ela por ele, tá? Então ela pegou a minha irmã de apoio. E a minha irmã me abraçou tanto como se fosse filha dela, que eu me lembro que quando eu cresci no início eu pensava que eu tinha duas mães. Eu chamava a minha irmã de Mãe Nólia, no lugar de chamar de Magnólia. Eu não tinha noção que ela era minha irmã. Enquanto isso, eu tinha duas mães e a minha mãe se dedicava ao meu irmão e assim. Então, por isso, meu pai desdobrou para mim. Porque ele queria pensava que eu ia faltar alguma coisa para mim, entendeu? Então, eu acho que foi por isso que o meu pai me dava tanta atenção. Ele dava aos outros, mas a mim eu acho que ele dava mais, eu não sei. Eu sempre notei que ele era muito chegado. Então, depois de um mês do falecimento, que eu estava chorando e tá, aí foi quando o Espírito Santo teve espaço para encontrar a guarida e dizer: olha, lembra que ele falou, se você quer encontrar com ele na eternidade, tem que entrar por esse caminho. Então, naquele momento, eu disse para Deus: olha, eu penso que tá tudo em dia comigo, mas se não tá, eu quero tudo. Eu não quero perder nada do que o Senhor tem planejado para mim. Eu quero tudo. Eu quero teu plano a 100%, eu quero tudo. Então aí tudo começa de fato, né? Tudo começou quando eu tinha 15 anos. Então, de 15 anos para frente, foi quando Deus me mostrou a África. E daí... Foi indo. Quando eu sabia África, eu falei: África é um continente, não é um país, com mais de 50 países. Onde é que o Senhor quer que eu vá? Então, a partir do momento que eu entendi que era África, tudo eu imaginava para a África. Eu me lembro que eu comprei um pente, eu falei: não, tem que comprar um bom pente, porque quando eu for para a África, ele tem que... Entende? Tudo na minha cabeça era isso. Então, eu comecei a pedir a Deus explicações. Mas não tinha noção do que era a África, de onde estava. Eu fui pesquisar, né? Pesquisa. Na então, época não tinha essa facilidade. Não, YouTube, internet. Não. Era só tinha um Globo Repórter que dizia que a África era girafa. A enciclopédia Barça. Meu Deus, aquele cara que entrava na sala de aula de terno e gravata para vender enciclopédia. Meu Deus do céu. Isso, a enciclopédia Barça, bibliotecas públicas era meu lugar de sentar para procurar. Então, ia muito para aquela biblioteca do 13 de maio lá. Gigante, isso mesmo. Então, pronto. Daí pesquisar. Não, a África tem mais de 50 países. Então, para onde o senhor quer que eu vá? Qual é o teu plano? Então, quando eu fiz letras, era letras vernáculo. Qual era a tua idade? Rapaz, tem que fazer muito cálculo. Tá, deixa pra lá. Você com mais de 50, eu não grava a idade. Pode crer. Então, daí o que acontece? Passei. Quando passei, eu falei: então, automaticamente passei. Era só português, literatura e latim. Não tinha língua estrangeira. Eu falei: então, daqueles 50 e tal países, latim, resolveu. Resumiu para 5. Dos 50 e tal países, eu foquei em 5. Ou Guiné-Bissau, ou Angola, ou São Tomé e Príncipe, ou Moçambique. Os países de lusófonos. Aí eu falei: pronto, se eu passei em letras, porque eu também tinha feito farmácia. Aí eu passei em letras para primeiro ver os dois extremos. Porque eram cursos que eu achava que podia ser útil na África, entendeu? Mas aí, então quando a sua formação estava com foco no serviço. Tudo, sempre. Desde que eu entendi que era África, então era tudo que eu fazia era nesse sentido. Daí, quando passei em letras a primeira entrada, desprezei já a outra e fiquei com 5 países. Eu falei: agora eu vou orar por 5 países. Um desses 5 é onde eu vou. 50 e pouco foi para 5. Isso. Quando eu fui para o Instituto Bíblico, quando eu cheguei no Instituto Bíblico, cada quarto era em regime de internato, tinha o nome de um país. E a gente ia ficar 6 meses naquele quarto. Guiné-Bissau que eu peguei. O quarto. Automaticamente descartei aqueles 4. Sinal. Então, para mim, era tudo. E Deus falava a minha linguagem, daquele jeito, assim, do meu jeito. Isso é muito importante. Isso funcionava para mim. Deus, ele tem uma maneira de tratar com cada um. Às vezes, você pode estar vendo aqui e dizer: não, o jeito que Deus falou com Mísia vai falar comigo. Não é. Deus trata cada filho seu de uma forma especial. A gente vê na Bíblia, na história de Paulo no caminho de Damasco, de Pedro lá na beira da praia. Então, assim, com Mísia, comigo, Deus trata cada pessoa de uma forma. E Deus vai tratar e falar com você da forma como você vai entender. É muito importante isso. Muito interessante. No segundo semestre naquela escola, eu fui para o Quarto Brasil. Aí, como eu já tinha a minha maneira, né, eu falei: puxa, será que então não vou ser uma missionária de carreira? Eu vou voltar depois para o Brasil, eu pensava, né? Mas aí fui procurar o meu beliche, a minha cama lá onde é que estava meu nome,
eu estava numa cama de cima, era o maior quarto da escola na época, na parte de baixo tinha uma coxa de cama forrada com as cores da bandeira de Guiné-Bissau. Eu falei, não, eu estou no quarto Brasil, mas tem uma sinalização aqui de Guiné-Bissau, vou esperar a dona dessa cama. Eu tinha é coisa louca, menino, mas enfim, eu tinha um enxoval ainda novo que eu não tinha usado, eu era primeiranista. Aí chega a menina, eu fiz uma proposta para ela, você não quer trocar essa coxa de cama por esse enxoval novo aqui? Ela falou, por que isso? Já tem não sei quantas lavagens, eu sou concluinte. Estou aqui há 3 anos. Eu falei, não, eu quero porque eu vou forrar minha cama quando chegar lá na Guiné-Bissau. Sabe, essas coisas. Aí ela falou, não, isso aí é coisa de calouro. Eu tinha chamado para Israel quando eu cheguei aqui, agora eu vou para minha casa. Essas coisas, sabe? Eu falei, mas se não te interessa, troca. A gente trocou. E eu tenho essa coxa. Até hoje, guardada. Guardei, assim, tá bem rota, 26, 27 anos. Muito tempo, muito tempo. Então, enfim, coisas assim foram se desenrolando, sabe? Até que chegou, no 2º ano chegaram esses africanos. Então não parei mais de ter contato com Guiné depois de então. E aí, na verdade, Guiné veio até você de uma forma muito intensa. E Deus começou a confirmar, e depois casar com uma africana, uma dúvida que todo mundo tem. Como você chegou e tá? Algumas pessoas pensaram, ele ganhou ele para Jesus e depois, né? Eu nem sabia que essa conversa ia dar no meu testemunho pessoal, sabe? Tá vendo? Mas eu não imaginava. Mas enfim, são coisas que as pessoas perguntam. Como você conseguiu ficar tanto tempo? Você chegou aqui em que ano? Eu cheguei aqui em 96. O que você estava fazendo em 1996? Mísia já estava aqui no campo missionário. Pois é. Então, eu terminei, e eu ainda fui resistente, demorei para entender a condução de Deus, porque eu não terminei o seminário e vim direto. Eu terminei em 91 e eu só cheguei aqui em 96. Ainda passou um tempo. Aí foi quando eu fui ao Betel de São Paulo, ainda fui secretária da Rede de Mobilização de Mulheres do Movimento AD 2000 naquela época. Então, tive a oportunidade ainda de ir à Coreia, Japão, Estados Unidos, num evento de missões. Isso. Então, e foi, Deus estava preparando tudo, e até que eu cheguei aqui. Esse tempo, Mísia, é muito engraçado. Eu também orei 5 anos para vir para o Senegal, e é engraçado que a gente pensa que o campo missionário, ele é um lugar geográfico. E eu sempre digo, e podem discordar de mim, que você entra no campo de missionário a partir da hora que você resolve obedecer o chamado de Deus. E o chamado de Deus, ele começa muitas das vezes em você, no cuidado com você, na sua transformação pessoal. Deus sabe que existem coisas que se você vem para o campo missionário dessa forma, você vai sofrer, você vai morrer nesse lugar. Então, muitas das vezes, esse tempo de 2, 3, 4, 5, eu acredito que você pode parar para contar, dizer, nesse momento eu descobri que eu tinha um problema e resolvi, nesse momento eu tinha um problema e eu precisava tratar, eu resolvi. A vida da gente precisa ser primeiramente tratada por Deus, para que a gente possa, aí a gente vê a história de Paulo, né? 9 anos num lugar, 14 anos no outro, até a primeira viagem missionária. Então tem muita gente querendo vir para o campo missionário hoje, receber o chamado e quer vir. E você vê a minha história, a história de Mísia, teve um tempo de preparo, um tempo que é o tempo de Deus. É necessário, até porque tem coisas que você precisa aprender, tem coisas que você precisa desenvolver, tem habilidades que você precisa desenvolver antes de chegar, e Deus sabe que vai ser necessário. Não é? Tem coisas até que você precisa tratar em você mesmo. Olha, se você não orar, você não ora lá, você não ora aqui também, não. Ninguém muda quando desce do avião. Aqui não, existe exatamente. Não, quando eu chegar lá, eu sei que Deus vai me capacitar, eu vou fazer. Não, muita coisa tem que começar onde você está. Algumas pessoas me perguntam, o que você diz para um jovem que queria ir para o campo e trabalhe na sua igreja local? Frutifique onde você está plantado nesse momento. Isso é muito bom. Obedeça a sua liderança. Seja bênção onde você está. Existe missionário que não é missionário local. Um missionário, ele vira missionário quando chega aqui, ou ele tem que ter sido missionário? Na minha experiência, ele tem que ter servido onde ele estava. Ele tem que ser útil e frutificar. Se ele não consegue, ele não vai conseguir. Porque o que você não fizer lá, você não vai fazer aqui. Se você não dizima lá, você não vai dizimar aqui. Se você tiver aqueles maus hábitos de, sabe, uma coisa ou outra, você traz tudo isso aqui. Sabe por quê? Porque aqui você está livre dos olhares das pessoas que convivem com você. Aqui, na verdade, é que você vai ser quem de fato você é. Você e Jesus. Você vai se expor. Exatamente. Você vai ser quem você é. Às vezes, as pessoas que convivem com você no campo missionário conhecem você melhor do que aqueles que estão lá. Porque lá, você chega lá com banca de herói, que sofredor, sem falar aqueles que ainda vendem esse tipo de produto. Não é?
E Com quer foto, dizer, é muito com complicado, pessoas carentes. é muito complicado. Esse é outro departamento que a gente encontra. E é um ponto importante que você tocou, Infelizmente. porque o missionário hoje, para ser enviado para o campo, ele precisa do aval do pastor, do líder local. E tem muita gente magoada com o pastor e com a igreja, porque o pastor não deu o aval para ir para o campo missionário. Porque as agências hoje, elas pedem uma carta pastoral. E o pastor diz não para você. Mas será que você, de fato, está pronto para ir para o campo missionário? Será que o seu pastor está olhando e dizendo, ele não faz nada aqui na igreja, ele não é um professor de escola dominical, no dia da evangelização ele não vai, no dia da oração ele não vem. E é de fato necessário, porque você só vai mudar de país, você vai mudar de lugar aqui. Se você não faz lá, você não vai fazer aqui. E aqui você tem que fazer muito mais, porque você vai ter problemas espirituais que você não teve na sua igreja. Sérios. Você vai... O diabo ele vai investir muito mais na sua vida, um investimento, né, muito ruim. Muito mais aqui porque você está no campo. Você está em missão. E muitas das vezes você não está em missão. Às vezes a pessoa chega vulnerável, ela não tem nem noção do que ela vai enfrentar a nível de batalha espiritual. Nossa, não entende? tem. Muito sério, muito sério. Aqui é diferente. É diferente de, sabe? Sem querer espiritualizar tudo, mas quando você chega do lado de cá, você vê tudo que tem espiritual. coisa tudo diferente. E a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne, né? Mas é contra coisas espirituais. A Bíblia é clara em relação a isso. E eu queria que se tu teve uma experiência que eu tive no Senegal, que é muito engraçada, já a gente falando de espiritual, batalha espiritual, eu vi que você, né, trata esse tema. Eu percebi no Senegal que quando eu cheguei lá, eu fui atacado em áreas diferentes, em tempos diferentes. Seja finanças, seja doença, seja meu casamento. Isso aconteceu contigo? Tu tem alguma experiência? Claro que não existe regra para isso, né? Mas isso aconteceu contigo também? Em momentos diferentes, ataques diferentes? Sim, sim. Olha, por exemplo, na área de desânimo. Sabe? Verdade. Na área de desânimo. Uma sensação de que você foi esquecido aqui, ou uma sensação de que o seu trabalho não está rendendo, não está frutificando. Eu passei uma fase de muita batalha espiritual e assim, que eu não identifiquei como batalha naquele momento, mas eu estava, depois que caiu a ficha, eu falei, por quê? Quando nós trabalhamos numa ilha, começamos o trabalho na ilha, são 7 horas de canoa até lá. E o meu esposo, ele vale por uma equipe de missionários, porque ele não tem a barreira da língua nem da cultura. Isso. Né? E eu não poderia ir, porque quando nós começamos o trabalho nessa ilha, foi muito interessante como Deus nos mostrou para ele, essa ilha específica, que fica bem no centro do arquipélago do Jagô, aqui na Guiné. Guiné-Bissau tem uma parte insular e uma parte continental. Isso. A parte insular, o arquipélago dos Bijagôs, são mais de 80 ilhas. Gente, eu vou jogar aqui um mapinha para vocês no vídeo, para vocês terem noção, porque Guiné-Bissau era chamado pelos colonizadores de terra da água. Eu não sei, eu já li em algum lugar, porque tem muita água, rio para todo que é lado, é muito verde. E eu vou jogar aqui para vocês olhar, então pesquisa no Google sobre Guiné-Bissau que você vai ver e vai se situar naquilo que ela está falando, tem muita ilha. Então, metade dessas ilhas e ilhotas são usadas para cultura de subsistência, para práticas animistas, não são habitadas. Pesca, né? Não são habitadas, só para pesca. E as outras, sim. Nós estamos em Huracane, que é bem no centro do arquipélago. Quando você mostrar o mapa, o pessoal vai identificar, eu penso. Então, o Nelson foi sozinho por 2 anos. Um trabalho super laborioso. 7 horas de viagem? Não. 7 horas de viagem para ir e voltar quando tudo dá certo, porque geralmente já aconteceu de ser muito mais. Entendeu? Meu Deus. Então, o início foi bem complicado, porque não tinha casa, não tinha lugar onde ficar. Então, ele morava na casa de uma pessoa, na aldeia, sem ter conhecido, só abrigo, assim, entendeu? Então, muito complicado o início. Isso aí já daria outro momento como esse. Vai ter outro podcast. Então, daí o que acontece? Quando o Nelson ia, naquela época não tinha celular, não tinha comunicação, eu nunca sabia que horas ele ia voltar, nem que dia.
e nem se ele ia voltar. Que poderia ter sofrido um problema. Com certeza. Foi... Até hoje ainda a gente anda em embarcações muito precárias, sem GPS, sem bússola, sem iluminação, sem colete, sem um monte de coisa, de madeira. Né? Então, naquele tempo era bem complicado. Às vezes a única iluminação que tinha numa viagem noturna era do Nelson mesmo, a lâmpada dele de mão. Inclusive, o marido dela anda com a lanterna, gente. Até hoje. Ele não larga aquela lanterna, ele sai. Guiné-Bissau já está iluminado e ele anda com a lanterna. Ele tem uma lanterna, é o costume. Então daí, quando o Nelson ia, eu ficava muito triste. Eu ficava muito triste, não só por saudade, mas era sozinha. Então, eu achava que eu não estava fazendo nada. E quando eu vim para cá e quando nós nos conhecemos e casamos, eu já era missionária e já tinha um temperamento assim ativo, fazia as coisas, tudo. Então, eu me sentia assim muito desanimada. Eu demorei para entender que aquilo também fazia parte de um ataque espiritual, sabe? Uhum. Então o desânimo é uma coisa que eu me lembrei logo de início, foi uma coisa que eu senti muito forte. Assim, outra coisa também, a pressão na mente das pessoas, impedindo com que elas percebessem e dessem credibilidade ao evangelho que você prega. Uhum. A discriminação com você como estrangeira, entende? Você fala a língua, veste a roupa, casa com eles, faz tudo, vive, come a comida, mas no fim das contas você é estrangeira. Existe aquele trauma também da colonização, dos brancos que vieram. Você passar branco pelelê, como eles dizem, chama você de branco. Existe todo aquele trauma com o que aconteceu. Agora, só que isso em si acontece, não é? Mas tudo isso conjunto. Desanima. Eles são subsídios, sabe? São ferramentas que às vezes o inimigo usa para trazer dificuldade para você estar, exatamente, entende? Para você se adaptar, dificuldade, você vê as pessoas, no fim das contas, uma coisa que me chocou também no começo, eu já nem estou falando bem de batalha espiritual, né? Mas coisas assim, que desanimam, né? Coisas que deixam a gente assim, a forma como as pessoas, elas não, por exemplo, existe o sim do Bijagô. Uhum. Olha, às vezes eu brinco com o Nelson, não é assim, Bijagô é etnia. Ah, tá. É etnia, desculpa. Então, meu marido é Bijagô, ele é Bijagô, então tem... Você é Bijagô aqui também, não? Porque a gente adotava é o meu coração mesmo, né? É Bijagô. Bijagô. Apesar de que o nome que eu recebi lá era Fula, no Brasil, de Jane Bocadinho. Verdade. Mas, enfim. Então, o sim do Bijagô, quer dizer, uma coisa que no início me foi difícil entender, era que às vezes a gente diz sim é sim, mas o Bijagô às vezes ele diz sim para concordar com você só para a gente não ter polêmica, mas no fim das contas ele vai fazer o que ele quer. Eita, lá em casa então. Ei, Débora, tá vendo? Tu é Bijagô, Débora. Então você tá bom, tá ok, tá. E de repente falou, olha, isso é sim de Bijagô ou é sim mesmo que você tá falando? Ah, existe esse termo? Acontece. Eu falo pra ele, se é sim de Bijagô ou não é? Ai, meu entende? Deus. Aí então, coisas assim. Para evitar o confronto. Para evitar confronto, às vezes, eles aceitam, são muito pacíficos, mas são muito, assim, a vontade deles, aquilo que eles, enquanto não entender que é aquilo, ele vai estar sempre querendo fazer exatamente da forma como ele acha. Então, tem que ter paciência. Isso, de uma maneira geral, em todas as etnias, é andando e chorando, porque as pessoas, a questão da guerra espiritual atua muito também nisso, porque são etnias animistas, né? O caso dos Bijagôs, especificamente com quem a gente trabalha. Apesar de que a gente trabalha aqui na igreja em Bissau, tem Fula, Mandiaco, Balanta, Pepelo, e tem também os Bijagôs. Agora sempre tem aquele grupo-alvo, aquele que atrai o outro mais próximo, nós estamos perto do porto. Então, de alguma forma, como a gente trabalha com Bijagô, atrai mais Bijagô. Os louvores também são mais, geralmente são mais em Bijagô. Então, enfim, mas... A questão da batalha espiritual, a gente vê que as pessoas têm muito medo, elas servem os irãs, no caso, né? Irã é um nome até no Brasil comum, um nome próprio, né? Uma vez eu estava falando numa igreja e eu estava falando sobre Irã e tinha um irmão sentado. Tem um cara chamado Irã, ele disse, não sou isso. Eu falei, menos o irmão ali, tá? Porque eu senti um murmúrio na igreja, de repente, entende? Então eles servem aos irãs por medo, não é por respeito, por amor, é por medo. Então você vê muita escravidão, muita cegueira, espiritual, a falta de compreensão das verdades da palavra de Deus, manifestações claras do inimigo, assim. E isso vem da sua vida também, vem. Isso vem perturbar a sua vida também.
Eu acho que é uma aprendendo. das coisas que a gente sente, né, no campo missionário, que aí tem importância, Mísia, que a gente está falando lá atrás, de você ter uma vida de oração, ter uma vida de devoção, ter uma vida na palavra de Deus, que é muito, por isso quando o cara vem focado no trabalho, mas não é uma pessoa que é ligada a isso, né, não tem essa prática de devoção, devocional, de oração, leitura da Bíblia, essa pessoa desiste no meio do caminho. Porque no primeiro ataque, segundo ataque, essa pessoa não aguenta mais. E tem esses ataques específicos, muitas das vezes na área que você é fraco. Se você é fraco na área sexual, vai ter ataque nessa área. Se você é na área do dinheiro, vai ter ataque nessa área. Com certeza. Eu acho que o diabo já está assistindo você há muito tempo, né, desde que você nasceu. E ele vai investir na área que você é mais fraco. Então, assim, pega a área da tua fraqueza e tira debaixo do tapete. Primeira coisa, tira debaixo do tapete. Eu acho que é muito importante, Mísia, você tem muito tempo de campo, é o missionário ter alguém que ele possa estar abrindo o seu coração. Né? É muito necessário. Mísia, eu quero contar um segredo. Olha, o caminhar junto é muito... Uma coisa que eu gostaria de falar agora, que eu lembrei, nós viemos de um contexto, né, evangélico no Brasil, e até hoje as igrejas, de uma maneira geral, a gente escuta muito dizer como é que se faz missões. Missões se faz de 3 maneiras, né? Indo, contribuindo e orando. Isso, né? Exato. E ontem eu gostei muito daquela frase tua, quando você disse que contribuir é a parte mais fácil. É a parte mais fácil. É a melhor, é mais fácil. Né? Dá dinheiro, pronto, você fica livre. Muitas pessoas fazem e fica por desencargo de consciência, já está livre, não precisa fazer mais nada. Hoje com o Pix, então, botou o Pix, fica mais fácil, embora. nem taxa não tem. Mas enfim, no campo aqui, na prática do dia a dia, vivendo esse tempo, percebo que não é só dessas 3 formas. Sabe? Porque isso desobriga as pessoas. Já fui para uma vigília, já levantamos a igreja em oração, fiz a minha parte, já contribuí, entende? Ou então participei de um grupo, a gente levou um grupo de médicos, um grupo de quê? Fiz 20 dias, fiz um mês, fiz missões, eu fui também, já orei, já contribuí, já... Então, missão cumprida. Eu acho que quando a missão entra na parte de ação social, eu acho que é uma das coisas que se perde um pouco, porque mesmo pessoas que não são cristãs, elas fazem ações sociais pro desencargo de consciência. E os cristãos também estão fazendo isso, pro desencargo de consciência. E esquece de que a missão ela é contínua. Ela não para, né? Eu tenho aprendido, principalmente nesse período agora de pandemia, para cá, né? Que a gente acabou tendo que obrigatoriamente parar e repensar um monte de coisa. E eu percebi isso. O missionário precisa mais do que oração, mais do que oferta, mais do que você se dispor até a vir para dar uma força para ele e ficar com ele algum tempo. Porque às vezes a pessoa vem assim, sem querer ser ingrato, de jeito nenhum. Logicamente. Mas às vezes a pessoa vem por um tempo tão curto, nem exatamente sabe o que é que vai encontrar aqui. Mas ela vem como quem veio arrumar a casa. Super-herói. Pensa que vai resolver tudo naquele tempo que ela está aqui. E às vezes não para respeitar os modelos, o formato. E você que está aqui ralando o tempo. Por que? Mas aí diz que você está fazendo errado daquele jeito. Não está no dia a dia da pessoa. Não está no dia a dia, não sabe. Então não é só isso. A gente precisa que você ore, precisa que você contribui, precisa que você venha. Mas não é só assim. Não é só daquelas 3 maneiras. Entende? Nós, missionários, precisamos de caminhar junto. Isso é muito mais do que só uma oferta. De você fazer um contato e dizer como você está. Não é como o trabalho está. Pouquíssimas pessoas não é como você está. Para perguntar como a gente está. Normalmente quer fazer coisas. Então isso eu sinto falta, de caminhar junto, sabe? Exatamente. Caminhar junto, acompanhar você por você. É aquilo que você disse assim, parar para te ouvir. Eu quero só ouvir. O que é que você está sentindo? O que é que você está precisando? Como é que você está? Você está bem hoje? Dormiu bem? Descansou? Vai sair com seu esposo, então, eu fico com seus filhos. Isso aí a gente sente falta disso, entende? A gente sente falta, às vezes a igreja, até como você falou também ontem, que na nossa conversa aqui, eu percebi isso, então a gente tem o mesmo ponto de vista. Tem muita gente querendo fazer, tem muita gente querendo dar, e pensa que não tem para dar. Mas o que ela tem, ela pensa que é pouco, mas não é pouco. Eu não estou falando de dinheiro, por exemplo. Às vezes, uma coisa que é super simples para você. Você tem um acesso tão fácil, não te custa nada. E que, de repente, você pensa que aquilo ali não vai contribuir, não vai ajudar. Por exemplo,
Alguém uma vez me falou, o que você está precisando? Eu falei, posso falar? Fala. Eu estou precisando de garantir a minha internet em casa. Eu não tenho, assim, garantia da minha internet. Eu preciso de internet, porque é com a internet que a gente não... Os correios aqui na Guiné-Bissau não funcionam há mais de 5 anos. Na Guiné. Então, tudo que a gente tem é através da internet. Tirou a internet. Tirou a internet, você fica sem comunicação. Se você quiser mandar alguma encomenda, alguma coisa, não existe outro meio a não ser o DHL, que é de matar. Que é caríssimo. Caríssimo. Entende? Não tem caixa postal que funciona, não tem nada assim que está funcionando. Então, eu preciso de internet. Coisa básica. Básica. E no Brasil nem se para pensar mais. Nem se para pensar. Eu preciso de internet. O que você precisa? Eu já cheguei de precisar de um lâmina para colocar no meu aparelho de medir glicose. Aquela lâminazinha. Isso, a laminazinha. Entende? Eu preciso disso aí. Eu preciso de lâmina. Puxa, lâmina, se você convertê-la para o real, você... Poxa, eu posso mandar R$30 para você todo mês? Pode. Você compra lâmina com R$30, você compra lâmina com R$25. Compro. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, são coisas tão básicas, tão pequenas, que você vai estar me ajudando muito mais do que se você fizer uma outra coisa. Mas você procurou saber o que eu estava precisando, o que eu gostaria. Às vezes uma mensagem, cartas, não é nem carta, porque aqui nem recebe, mas eu digo assim, um e-mail, WhatsApp. Um e-mail, um WhatsApp, um oi, entende? Não assim, como é que está o trabalho, e tudo, na verdade, as pessoas ligam a gente ao trabalho. Eu acho que as pessoas, elas não param para pensar que missionário também é gente. Eu sinto falta disso. E as pessoas sempre trabalham, e pior, quando vêm ao país nos visitar, sempre pensa em trabalhar e põe a gente para trabalhar ainda mais, quando na verdade a gente queria descansar. Isso é uma grande verdade. E, enfim. Mas assim, eu reconheço a boa vontade, não estou querendo nunca que ninguém. Eu acho também que tem casos e visões, casos, né? tem casos e casos, né? Você está no Brasil, que eu acho que tem uma palavra que se chama alteridade, palavra pouco conhecida no Brasil, apesar de estar no nosso vocabulário, que quer dizer, a gente tem empatia, né? Que é você se colocar no lugar do outro, mas a alteridade é diferente da empatia porque é você dar ao outro o que o outro precisa, né? Jesus, ele morre na cruz não porque ele queria morrer na cruz, porque a gente precisava da morte dele. Para que a gente também a gente tivesse a salvação. Exatamente. Se Jesus fizesse aquilo que ele queria fazer do ponto de vista que era bom para ele não teria morrido, porque quem quer morrer numa cruz? Exatamente. Então Jesus é o maior exemplo de alteridade, e toda vez que a gente faz por alguém aqui no campo missionário, não é necessariamente aquilo que a gente gostaria de fazer para a gente, mas porque a gente sabe que é importante para o outro. Então quando você faz por um missionário, você tem que saber a importância daquilo. Não é eu vou dar suco de manga ao missionário porque eu gosto de suco de manga, mas perguntar qual é o suco que você gosta, né? Às vezes o missionário, para onde eu vou, as pessoas gostam de ir na Bíblia, sabe? Por favor, não me deem Bíblia. Bíblia é muito grande, e a gente missionário tem um problema que é mala. A gente viaja, as malas são pequenas. Amor, beijo para todos vocês que me deram Bíblias, né? Amigos e amigas deram grandes Bíblias, mas às vezes a gente não deixa de trazer um saco de cuscuz. A gente do Nordeste a gente gosta de cuscuz, de doce, sei lá, um bolo de rolo. Então a alteridade é você saber que Mísia gosta de cuscuz, e ao invés de você dar aquilo que você gosta, você dá aquilo que a missionária gosta. Então fica essa dica para você que quer investir em missões ou na vida de um missionário. A palavra alteridade. Eu acho que a gente já está mais ou menos 1h30. Eu acho. Falando. A gente vai almoçar agora um prato delicioso. Como é o nome do prato? Caldo de xebém. Caldo de xebém. Eu vou deixar aqui a foto do caldo que a gente vai comer, eu vou fazer uma foto. O que é caldo de xebém? Explica pra gente antes de você indicar esses livros maravilhosos que marcaram a tua vida. O que é caldo de xebém? O nome é bem diferente pra gente. Xebém é o fruto da palmeira. É uma comida bem típica de Guiné-Bissau e do Jagô, que é o dendê. O dendê da Bahia, o dendê né? Da Bahia, Então ele é fervido, o coco, né, que eles chamam, o caroço de xebém. Ele é fervido e é pilado. Como a menina estava fazendo. Exatamente. Depois que ele ferve e pila, então extrai aquele caldo dele. Então cozinha-se
o máfer, né? Que pode ser, no caso nosso, eu acho que frango, Isso. mas pode ser carne, ou pode ser peixe, ou pode ser frango. Qualquer proteína. Qualquer proteína cozinha naquele caldo, e parte daquele caldo também que se cozinha um arroz nele. Então, normalmente o arroz também pega a cor do shebem, né? Que a gente chama shebem. Na verdade, tudo que a gente bota com dendê, até a língua fica da cor do dendê, ele é muito forte. Pois né? é, então vem lá com alguns legumes, algumas coisas, é muito gostoso. É um caldo, é um prato bem cheio de molho. E muito rico. E muito rico, ele é Meu delicioso, Deus. espero que você goste, porque eu amo. Gente, tá quase na hora de almoçar, já passou da hora do almoço. A gente já tá mais ou menos Já fizemos, uma hora. acho que não Mais marquei de a hora uma não, nem hora. marquei a hora. Eu pedi pra Mísia, vocês não estão vendo, mas aqui do lado tem uma biblioteca invejável. E eu disse, escolhe aí 3 livros que você indicaria para o pessoal que vai assistir esse vídeo, que transformou a sua vida. Então, lá vai. Primeiro, pela ordem que está aqui, é O Evangelho e a Diversidade das Culturas. É um guia de antropologia missionária. Não é um livro novo, é um livro que já foi editado, até mudou capa, não foi? Foi, eu tenho esse livro, pelo amor de Deus, não vem para o campo sem ler esse livro. Excelente. A capa mudou, mas é o mesmo A capa, conteúdo. Exatamente, ele tem informações Deixa eu preciosíssimas. aproximar aqui. Olha, Vou botar o link para vocês aqui embaixo. informações preciosíssimas para você que ama missões e tem interesse de vir. É muito necessário conhecer muito de antropologia missionária. Esse é um outro de John Piper, Alegrem-se os Povos. Nada mais, nada menos que John Piper, um monstro da Muito, teologia. muito bom, muito bom. Estão vendo aí? Eu vou deixar o link aqui Alegrem-se os povos. na descrição A missão do de vídeo. adoração da igreja em missões. E o último, não porque é menos importante, é um título que às vezes até choca, né? C.S. Lewis é um dos meus preferidos. John Piper, C.S. Lewis é dos meus preferidos. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Uau! Esse título assusta. Gente, É aqui, muito, muito, muito interessante. Ele ganhou em primeiro lugar entre os livros mais assim preciosos na área de batalha espiritual. Muito interessante. Ele faz uma analogia bem... Só são cartas. Exato. Cada capítulo são... Você já leu? Não, não nunca leu. li, não. Cada capítulo é uma carta. É como se fosse assim Contando dia- momentos da vida. É um diabo mestre, um diabo tio, um tio. Cuidado com o spoiler, não que está... vai ler. Pois. É melhor deixar... É melhor não vou contar. Veja Gente, bem, deixa. o livro Olha, tá por favor, aqui. lê esse livro, É tá? um livretozinho pequeniníssimo. Muito, muito legal. Cada capítulo é uma carta, ensinando uma série de coisas que você vai começando a perceber, questões de batalha espiritual, que você viu, uau, é isso, por isso que acontece isso comigo, é assim, tá? vai É muito ajudar legal, muito legal, ajuda muito. Gente, terminamos esse podcast, esse vídeo do YouTube. Se você quer que a gente faça o número 2, deixa aqui o comentário aqui nos comentários. O que você achou, comenta aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, não perde. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Por favor, compartilha, para que você possa também trazer outras pessoas que estão vivendo esse momento de chamado missionário, que quer aprender mais com missionários como Mísia, que estão há 25 anos aqui no campo. Aqui embaixo na descrição vai ter o WhatsApp, vai ter o @ de Mísia, vai ter tudo relacionado ao trabalho que Mísia faz. Entre em contato com ela se você quer orar pela vida dela, a vida da família dela, se você quer semear na vida dela. Vai estar aqui embaixo o contato. Eu digo a vocês estão semeando na vida de uma família missionária que faz a diferença e que é exemplo para mim no campo missionário. Então, muito obrigado, Mísia. Muito obrigado por vocês que chegaram até aqui. Que Deus abençoe vocês. Amém. E obrigado. Muito obrigada. Por ter Valeu. topado a entrevista. Tchau, tchau, gente. Obrigada por quebrar meu medo. Deus abençoe. Amém. Vamos embora. Vamos pra cima.